Paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor para você, professor, a paz do Senhor para você, aluno, a paz do Senhor para todos que acompanham o nosso EPD em Síntese Podcast. Estamos aqui com ele, Douglas Nilson. A paz do Senhor, Douglas Nilson. Pai do Senhor, João, Pai do Senhor a você, professor, que continua conosco nessa jornada desse podcast, mais um trimestre. Estamos aqui para juntos poder contribuir com sua aula. Amém. Lição de número 4. Lição de número 4 dessa nossa lição, desse nosso trimestre, que vem falando sobre assuntos bem pertinentes à igreja, né? Nós estamos aprendendo aí sobre alguns pontos da carta aos Gálatas, uma das cartas, como dizem uns amigos meus, deveras importante, pois é uma das cartas que eu tive até o prazer de ler algumas coisas dela no, nos documentos originais. Tem lá, bem bonitinho, escrito em grego, aos Gálatas. Bem bonitinho, escrito em grego. Rapaz, eu fiquei feliz demais em conseguir ler aquilo ali. E nós estamos aqui na lição 4 que tem por título O Encontro em Jerusalém e os Falsos Irmãos, certo? O texto principal está em Gálatas 2:8 e o resumo da lição diz: O encontro dos apóstolos em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse a sua pregação. E como objetivo, nós temos toda a lição, né? Três objetivos aí que o comentarista traz, que nossa revista traz. E o primeiro é apresentar a defesa de Paulo em seu ministério. O segundo é refletir a respeito dos ensinos de Paulo em relação aos falsos irmãos. E o terceiro é apresentar o evangelho da incircuncisão, certo? Quando tratamos da carta aos Gálatas, eu sempre acho muito interessante como Paulo inicia as suas cartas. E, assim, a carta aos Gálatas, Paulo ele já inicia, depois das saudações, já com a exortação. Que aí no capítulo 1 nós vemos ele dizendo aí no versículo 6: Maravilho-me de que não tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, né? E é no versículo 8 que nós somos apresentados aquele famoso versículo. E mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. E nós vemos que boa parte das seitas, né, que nós conhecemos e algumas outras religiões partem do princípio de que um ser angelical os anunciou um evangelho que não era o evangelho que já havia sido pregado por Paulo e pelos apóstolos. Nós vemos aí o profeta Maomé recebendo a revelação de um anjo. Nós vemos aí Joseph Smith recebendo a visita de um anjo que anuncia a ele o livro de outro testamento de Jesus Cristo, tendo que aqui nos Gálatas a gente já aprendeu que esses evangelhos deveriam ser anátema. E para iniciarmos a nossa lição, a leitura está aí no capítulo 2 de Gálatas, dos versículos 1 ao 10. Vamos contextualizar um pouco o que estava acontecendo. Paulo ele escreve aos Gálatas e ele resolve, de primeira ali, falar um pouco sobre a sua autoridade divina do seu apostolado, porque lembrem-se que Paulo, ele, além de ser o perseguidor, né, a pessoa que perseguia os cristãos, logo no início, ele já tinha essa fama, então ele precisava nas suas cartas ali iniciais colocar essa fama abaixo. Ele também tinha uma questão de que muitos dos apóstolos, por muito tempo, não aceitavam o apostolado de Paulo, porque
Paulo, para ser apóstolo, né, tinha que ter tido contato ali pessoalmente com Jesus após a sua ressurreição. E Paulo não compartilhou daqueles dias que Jesus passou aqui após já ressurreto. Mas, no caminho de Damasco, e também em outras situações, né, Paulo vai dizer que o evangelho que ele ouve, que ele pregava, ele não ouviu de outra pessoa senão do próprio Cristo. E aí ele tem sempre que introduzir as cartas dele falando sobre essa questão do apostolado. Então ele se apresenta, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo, não pelos homens, mas pelo próprio Jesus Cristo, que o chamou. E ele sempre faz essa introdução. E nós chegamos aí no capítulo 2, que é o capítulo que nós iremos conversar um pouquinho hoje, né? E já começa assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. A gente vê aí que ele vai para Damasco, tem aquele encontro no caminho de Damasco, e depois de todo aquele episódio que a gente já conhece lá de Atos, capítulo 9, nós temos aí ele narrando aqui em Gálatas que após 14 anos ele retorna a Jerusalém. E aí se desenrola o que nós iremos comentar na lição de hoje. Não é isso, Douglas Nilson? Já passo para você aí para os seus comentários iniciais. Ele aí que é da alta cúpula intelectual da IADR. Ah, queridos, é um tema muito pertinente, o tema dessa lição, porque mostra algo que qualquer um de nós podemos sofrer, ou seja, perseguições na caminhada, pessoas que se levantam para desqualificar outros na caminhada. E aqui nós não estamos falando de uma pessoa comum, estamos falando de Paulo, em que há todo um histórico missionário de dedicação, mas pessoas se levantam, falsos profetas se levantam para descaracterizar o seu ministério ou levantar hipóteses que ele de fato não é, como o João falou, não é um apóstolo, porque não caminhou com o Senhor como os demais. E, e é interessante a leitura dessa carta, porque Paulo ele poderia usar muitas das experiências dele, das vivências, mas ele se concentra naquilo que é mais substancial, ele concentra no respaldo dos líderes da igreja. Então, quando ele fala que foi a Jerusalém, quando ele cita Barnabé, são pessoas que tinham relevância na igreja, são pessoas conhecidas, ou seja, as próprias pessoas que ele caminhou, que caminharam com ele e respaldado pelos apóstolos, são pessoas que podem, melhor do que ninguém, dar testemunho positivo quanto ao ministério dele, né? Douglas Nilson tocou num assunto aí bem pertinente sobre dessa questão do testemunho, né? E é, se observarmos quem caminhava com ele aí, Tito e Barnabé, nós vamos ver aí duas figuras interessantes que acompanhavam ele. Barnabé, né, que foi que estendeu a mão a ele lá e saiu para a primeira viagem em Antioquia. Então a gente vai ver que são pessoas que realmente acompanharam bastante a trajetória de Paulo e poderiam testemunhar a favor, a favor dele, né? É até aquela música: e quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Hinos saudosos, como eu tenho saudade de ouvir o coral lá de Tirol, o coral lá de Tirol cantando na minha infância essa música. E desde então nunca mais me esqueci de quem é Barnabé, porque assim, sabe aquele ditado popular que nós temos, né, que é diz-me com quem tu andas e eu te direi quem és? Pois é, quem acompanhava Paulo nas viagens não era nada mais, nada menos do que o cara que recebeu o título de o Filho da Consolação.
pense numa coisa que Paulo precisava nas suas caminhadas ali, era de consolo. E eu tenho certeza como é muito importante que a gente tenha isso, né, para as nossas vidas, que é escolher pessoas que realmente vão contribuir para a nossa caminhada. É tão bom quando eu e você, né, a gente tem aquele amigo que é mais chegado que irmão ali, que nos acompanha na nossa trajetória, que compartilha as nossas dores e que, melhor ainda, quando nós estamos ali sofrendo alguma coisa, ele tem uma palavra de consolo, ele tem aquela sensibilidade do Espírito Santo para lhe trazer algum conforto. Sempre é muito bom. E como o nosso querido Douglas Gilson disse aí, ele era uma testemunha forte a favor de Paulo. Afinal de contas, ele era uma pessoa de grande nome dentro da sinagoga. Barnabé era um representante judeu muito importante, muito influente, e na igreja primitiva ele se tornou um grande nome também, e ele poderia testemunhar ali de Paulo. Mas me fale mais um pouquinho também, Douglas Nilson, sobre essa outra pessoa que foi junto com ele, Tito. A história de Tito é interessante porque veja que só, só só contextualizando, né? Nós estamos diante de personagens bíblicos. Em Tito, ele tem uma carta, e assim como Paulo tem todo um ministério de formação na vida de Timóteo, Tito também é alguém que ele é lapidado, ele é discipulado, ele tem uma caminhada com Paulo. Imagina que privilégio você ser mentoreado, você caminhar com Paulo e ser referendado como Tito em algumas ocasiões, ele é citado nas cartas paulinas. Então, o que eu acho que é interessante, professor, tendo em vista o público jovem que nós lidamos, é que nós lidamos com pessoas que às vezes são imediatistas e pulam ou são levados, às vezes, a pular etapas. E nós vemos, nesse contexto do início da igreja, e voltando a Paulo ou Tito, nós vemos pessoas que eles vão dando passos, eles vão crescendo, mas eles vão entendendo esse processo de discipulado, né, de mentoreamento. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós, quando entendemos um pouco mais ou entendemos uma chamada, nós somos muitas vezes levados a seguir um caminho alternativo, que não foi o que aconteceu nem com Tito, nem com Paulo, nem com Timóteo, ou nenhum desses é, pioneiros do evangelho. É, eu tenho uma característica de Paulo que eu acho muito interessante, que é essa questão de como ele se envolvia e se relacionava bem com várias culturas, né? Afinal de contas, ele era letrado em muitas coisas, tinha dupla cidadania, era judeu e era romano também. E para conseguir essa cidadania romana aí, ele deu uma boa estudada, ele era bem instruído para isso aí. E assim, eu vejo muito várias pessoas participando, e é tanto que Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, e eu vejo muito essa questão da participação de pessoas tanto do judaísmo, como é a questão de Barnabé, como a questão de Marcos, que foi ali, pelo menos, na primeira parte da primeira viagem, e vários outros personagens que ali contracenaram com Paulo em vários episódios, e ele mesmo, né, sendo judeu, e agora essa relação amigável e até de como se fosse um pai para filho, né? Porque às vezes ele diz ali a Tito e ele diz também a Timóteo, chamando eles de filhos na fé, que são verdadeiros filhos na fé. Então, e Tito sendo grego, né? E Timóteo tendo a mãe judia, mas o pai tendo grego também. Então, tendo ali aquela questão da dupla cidadania também.
Então, eu vejo muito essa, e eu acho bastante interessante no chamado de Paulo, essa questão também que ele, sendo judeu, ele abriu a porta para muitos gregos da época, muitas pessoas que eram de fora do evangelho fazer parte ali da igreja primitiva, coisa que também não era tão bem vista entre os judaizantes e entre esse outro grupo que também faz parte dessa da carta aos Gálatas, que é o que nós vamos falar agora, que são os falsos irmãos que Paulo vai falar aí na carta aos Gálatas. Nós sabemos, como o Douglas Gilson mesmo falou aí, que a trajetória de Paulo ela foi repleta de pessoas e situações desfavoráveis até, mas que isso não interferiu na questão da pregação do evangelho. Um dos nossos pontos até de partida aí, nossos tópicos, nossos objetivos, é mostrar que o ensinamento de Paulo em relação aos falsos irmãos e que a pregação dele não muda, mesmo depois de ter contato, de sofrer tanta retaliação por meio desse grupo. Né? Nós vamos ver esses falsos irmãos aí, características deles, que eu acho até importante elencar, inclusive até uma orientação pedagógica que a nossa revista traz, é elencar essas características dos falsos apóstolos comparado com a marca do verdadeiro apostolado de Paulo, né? Mostrando como eles tinham posicionamentos diferentes. E ele traz aí até acreditavam possuir um conhecimento eloquente superior. Paulo, ele tinha uma eloquência, e assim, quando nós falamos de eloquência, não é só aquela pessoa que sabe falar bem, mas é aquela pessoa que entende muito bem sobre a argumentação. Lembrem-se que Paulo chega em Atenas e o pessoal faz, não, tem que pegar esse cara que está falando aí e a gente vai levar ali no Areópago, que é onde os filósofos discutem as questões, porque a gente precisa escutar o que ele está dizendo, porque olha o modo como ele usa a retórica, olha como ele usa a lógica, olha como ele usa. Então, assim, Paulo, ele tem, no berço da filosofia, ele não podia fazer feio, né? Então, ele tinha muito bem esses conhecimentos bem adquiridos. Mas esse grupo, eles achavam que eles tinham uma eloquência superior, e eles tinham até um apostolado superior aos apóstolos chamados por Cristo. E aí nós vemos o que Provérbios nos ensina, que a altivez de espírito precede a ruína. Então, para esse tipo de pessoa, só tem uma coisa, que é encontrar a perdição no final, né? Só o que nós vemos na Bíblia são exemplos de que Deus ele abomina corações altivos. João, quando você Sim, vê um paralelo entre um falso líder, um falso mestre, um falso profeta, alguém que assume uma posição que não é de fato, então ele é cercado internamente de hipocrisia, porque eu estou passando externamente algo que eu não sou, mas também de soberba, de orgulho. Você já ouviu uma pessoa que se acha o que ele não é, aceitar ser corrigido, ser ensinado, ser confrontado? Então veja que uma característica de um líder, de um apóstolo, de alguém que realmente é chamado por Deus, é uma característica assim que é notória. Não estou dizendo que todos aqueles que são chamados, infelizmente, têm, mas deveria ter. Mas uma pessoa que tem a característica da humildade é notório, isso é distintivo. Eu li certa vez que o humilde, uma característica da humildade é que quando alguém quer exaltá-la, ela sai de fininho. Então, veja, uma pessoa humilde ele não está preocupado em aparecer, ele está preocupado em cumprir. E não tem nenhum problema, seja um acima ou um abaixo, de corrigi-lo, de orientá-lo. Não tem esse ego exagerado, esse egocentrismo de, se João me ensinar, mas eu estou acima dele, o que é que vão pensar? E eu não posso aceitar o ensino de João.
Então veja que cada um de nós somos constantemente bombardeados pelo orgulho e pela humildade, um livro até que nós já falamos em outros encontros, do Orgulho à Humildade, um livreto que fala muito isso. Muitas vezes nós somos flertados, nós somos pescados e nos deixamos levar pelo orgulho, e quanto mais o orgulho adentra, mais a humildade sai. E não só quando a pessoa claramente se mostra desumilde, né? Como a gente brinca às vezes dizendo, mas às vezes a pessoa tem aquela falsa modéstia também, né? Sim. E é aquela pessoa que só falta dizer, eu me orgulho da minha humildade. Eu sou um horror de humilde, eu me orgulho da minha humildade. E nós temos vários. Só fechando aí, eu já vi certa vez, alguém escreveu o seguinte, que existem os pescadores de elogio, porque quem é orgulhoso, ele gosta de elogio. Então, o pescador de elogio é o seguinte: imagina, João, que você é da música e vamos falar Raniel, que ele não está aqui, então fica mais fácil. E Raniel é um professor, um mestre, mas Raniel, ele em determinado momento, ele foi dar uma aula e você foi tocar. Eu vou agora puxar o lado negativo para você, porque estamos aqui, fica mais fácil. E aí você tem uma necessidade, um desejo, né? Necessidade, você tem um desejo de ser elogiado. Então, o que acontece? Você vai a Raniel, Raniel deu uma aula, ou pregou, e você vai a Raniel para exaltá-lo. Talvez você nem prestou atenção no que ele falou, mas você quer receber um elogio. Então você diz, Raniel, que foi aquilo, que extraordinário, que palavra, não sei o quê. Aí você está pescando. Aí pode ser que Raniel caia na sua e diga assim: já, que é isso, João? Extraordinário foi o que você fez. A música, o controle, a harmonia, a melodia, não sei o que mais. Então veja, há muitas pessoas que são pescadores de elogios, né? Faz algo, mas esperando um elogio. É verdade. E assim, isso foge completamente do que Cristo anunciou pisando nessa terra que nós pisamos, que é, olha, não deixe, tudo que você for fazer, faça as coisas sabendo que o seu pai que está em oculto, que está em secreto, ele vai lhe recompensar. Não deixe a sua mão direita saber o que fez a esquerda, ou vice-versa. Não toque trombeta sobre as coisas que você faz. E só que a gente vê aí são corneteiros, né? Como diz no exército. São pessoas que tudo que acontece estão aí, tocando trombeta de si mesmo, dizendo por que eu fiz, por que eu não sei o quê, por que lá, lá, lá. E isso que nosso irmão Douglas disse é uma verdade muito grande. São pessoas que às vezes vêm até a outra, né? Vai até a outra com essa intenção de pescar esses elogios. Pois bem, e além dessas características desumildes desses falsos profetas, nós temos também uma lista aí gigantesca sobre questões deles, como, por exemplo, eles se autoafirmavam constantemente sobre os seus talentos, sobre os seus dons, sobre suas questões, que eu tenho visões, eu tenho revelações. Nós vemos também eles, como Paulo fala quando está escrevendo lá os Coríntios, ele faz até uma certa, digamos assim, uma certa tiração de onda, né? Como a gente escuta dizer, assim, dizendo, por acaso sou eu que estou precisando de carta de recomendação, como muitos fazem aí, essa carta de recomendação? Por quê? Porque esses falsos irmãos, eles precisavam que alguém escrevesse dizendo assim, ó, eu estou enviando fulano de tal, e entendam que não funciona como a nossa carta de recomendação hoje em dia, que é para dizer assim, estou enviando a minha ovelha e ela está plenamente dentro aí das conformidades com o corpo de Cristo. Não é dessa carta de recomendação que nós estamos falando, tá certo? Não confundam as coisas. Estamos falando de uma carta de recomendação que, na época,
se eu chego falando do evangelho, as pessoas que conhecem aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, elas testificavam de mim. Mas esses falsos irmãos, eles mandavam uma carta assinada só por Deus sabe quem, que dizia assim, ó, esses aí, eles realmente são apóstolos. Então, o que você vê nessa questão é uma autoafirmação. Eles tinham que estar afirmando o seu apostolado, dizendo que eram superiores e que faziam isso e que faziam aquilo. E outra coisa, usavam isso até para ser rentável, né? Eles usavam isso como pretexto para agariar fundos para eles mesmos. Então, nós vemos aí várias características desses falsos irmãos, mas a mais preocupante, que foi a mais combatida por Paulo, foi que os irmãos bem lembram, né, que no início ali da igreja primitiva, se era muito restrito em Jerusalém. Depois, por conta da perseguição, é que se cumpre a palavra de Jesus quando diz que seria em toda Jerusalém e Judeia e Samaria e até os confins da terra, né? Através da perseguição que a igreja vai se expandindo, mas ainda assim tinham muitos judaizantes em meio ao povo que diziam que as pessoas que eram agora adeptas e eram agora aceitavam a Jesus e faziam parte agora desse corpo de Cristo, faziam parte, eram considerados agora cristãos, eles precisavam praticar coisas que estavam na lei. Então, eu sendo grego, eu sendo gentil, se eu aceitasse Jesus, eu precisaria cumprir a lei, precisaria cumprir os 613 preceitos e precisaria cumprir, inclusive, a questão da circuncisão, que era para fazer parte da promessa, fazer parte do povo, né, eleito, fazer parte ali da aliança com que veio ali de Abraão. Mas Paulo, ele tendo discernimento do Espírito Santo para essas coisas, ele começa a combater. Detalhe, vou passar para o Douglas News para ele comentar um pouco mais sobre isso, sobre a questão dessa questão da circuncisão, mas entendam uma coisa, Paulo, ele não é contra a circuncisão. Lembre-se que isso é uma aliança abraâmica e que o judeu, a partir do seu oitavo dia, né, ele tinha que fazer esse ritual. Era parte da aliança com Deus. Porém, eu sendo grego, eu sendo de qualquer outra etnia, gentil, né, para resumir, eu não tinha por obrigação fazer parte desta aliança, porque Cristo, em seu sacrifício supremo, em seu sacrifício único e suficiente, ele me fez parte da herança que era para Abraão. E eu acho interessante até que se cumpre até uma profecia que Noé, ele faz para os seus filhos. Ele diz que Jafé habitaria nas tendas de Sem. Nós, enquanto enquanto brasileiros, né, quando a gente vai procurar ali as nossas origens, nós somos feitos partes ali da descendência, mais ou menos, dos povos que se desenvolveram nas regiões onde Jafé, né, com sua família, ele povoou. E quando nós vemos dizendo que Jafé habitará nas tendas de Sem, nós lembramos que os povos semitas, né, como são chamados, que vêm de Sem, eles deram origem a, por exemplo, os descendentes de onde veio Abraão, através de Afaxade, e ali vai descendo, descendo, descendo até Terá, e Terá chega lá em Abraão. Então a gente vê aí, através do sacrifício de Cristo, uma profecia feita por Noé lá no primeiro milênio, ainda, lá um pouquinho depois, ali, já perto do segundo milênio, né? A gente vê ali Noé profetizando isso, e através do sacrifício dele, nós somos feitos participantes também das bênçãos que estavam para o povo de Deus. Então, a circuncisão é importante, mas quem era gentil não tinha essa necessidade, essa obrigação de se circuncidar.
E essa é a grande questão. É, toda vez que nós colocamos qualquer coisa que venha a obscurecer o sacrifício de Cristo, então isso é um outro evangelho. Isso é um apêndice como forma de trazer complementos à fé. Por exemplo, determinada crença afirma que para salvar-se você precisa ter boas obras. Então, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo ele não foi suficiente e para isso eu tenho que ter obras que agreguem, ou seja, que eu fique com crédito diante de Deus, né? E naquele contexto, como você falou, as práticas judaicas pelas práticas não teriam problemas, desde que ela não fosse um apêndice, algo que agregasse a fé. Ah, João, eu acho bonito que meu filho se circuncide, mas isso é apenas algo que eu acho bonito, eu quero fazer, mas isso em nada vai interferir na fé. Isso é apenas algo que eu acho bonito. Ok, um desejo que ele tem. Ah, João, ele entende que ele não quer comer determinadas comidas porque ele acha que não é relevante para ele. Ele fez uma pesquisa, não achou interessante e não vai comer essa comida. Beleza. Isso aí são opções, são questões dele. Agora, a partir do momento que João diz, olha, eu não vou comer isso porque se eu comer isso eu posso perder minha salvação. Ou eu não vou, eu tenho que fazer isso, eu tenho que circuncidar, eu tenho que guardar as festas, eu tenho que seguir os ditames da lei no que tange as características voltadas para os judeus. Então eu estou dizendo o seguinte: o sacrifício de Cristo não foi suficiente. E é isso que Paulo vai combater. E veja que Paulo ele chega a confrontar Pedro, porque é mais ou menos assim. Pedro vivencia a experiência de que gentios têm direito à salvação, mas Pedro, ele é como se ele ainda vivesse um conflito da experiência com a racionalidade. Ele viveu a experiência, Deus falou com ele. Disse: não diga que é imundo, impuro, o que eu santifico, o que eu purifico. Mas lá E está. o discípulo mais impossível seria tão racional, né? Quando se tratasse da questão doutrinária. Mas aí o que acontece? Ele, quando está com quando está com os gentios, tranquilamente, ele come, ele senta e ele vivencia a comunhão cristã. Mas quando de repente, imagina, chega alguém da igreja de Jerusalém, alguém um judeu puro sangue, digamos assim, opa, esse Pedro agora já é escorregadio, ele já levanto a incógnita que é melhor me afastar por N fatores, e Paulo tem a coragem de confrontá-lo Tá Pedro nisso aí, né? para que ele entenda que o sacrifício de Cristo é suficiente. Pois é, existe uma grande questão que isso a gente evidencia até os dias de hoje. Eu tenho alguns companheiros e amigos e conheço muitas pessoas da nossa comunidade judaica daqui de Natal de vários outros lugares. E, assim, às vezes surgem muitos questionamentos sobre por que eu sigo a palavra de Deus e não sigo o que está na lei, né? E eu brinco muito dizendo que eu pareço muito Timóteo com a parte da mãe judia e pai grego, porque minha ascendência por parte de mãe é judia, né? Minha mãe, meus avós, que são judeus poloneses, e tem toda a história na família por parte de mãe. E por parte de pai não tem. E meu nome é João, que vem do hebraico, e Felipe, que vem do grego.
Aí eu brinco muito com essa questão, e sempre eu falo sobre as questões de que, como Douglas Johnson bem levantou, não tem problema nenhum. Se eu sou cristão, eu queria seguir alguma prática judaica. Poxa, alimentação. Eu tenho certeza que se a lei ela é de Deus, se você seguir, você não vai ter retaliações por parte dele, certo? Mas ele não pede para que a gente faça isso, né? E o próprio Paulo vai dizer que quando eu decido viver a partir de um princípio da lei, eu acabo sendo julgado e condenado por toda ela, né? Quando ele tanto bate nesse martelo de que a lei, que a letra, ela condena, que o pecado ele só existe por conta da lei, não é porque ele, enquanto judeu, ele parou de se utilizar da lei e cumprir a lei. Muita gente também diz assim, não, Paulo, depois que se converteu, ele deixou a lei de lado. Não, ele não deixou, porque ele era judeu. Mas ele nunca concordou que isso fosse imposto aos outros como um pré-requisito para a salvação. Porque só tem um intermediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Então, se ele permite que agora, através do seu sacrifício, toda a terra esteja debaixo agora dessa promessa, esteja debaixo agora possa usufruir da salvação, não é uma circuncisão ou uma incircuncisão que vai interferir. E sobre incircuncisão, tanto que depois ele começou a ser reconhecido como isso, né? O evangelho da incircuncisão. E depois de muito discutir ali com Pedro e com os judeus que também queriam fazer parte dos judaizantes, e mais ainda combateu que esses falsos mestres e outros judaizantes pregavam nas igrejas ali que iam surgindo ali no primeiro século, a gente vai ver ele recebendo um reconhecimento final de que realmente Pedro vai testificar sobre as palavras de Paulo por várias vezes, reconhecendo que realmente Paulo ele tinha razão naquilo dali, né? Como o Douglas falou, Paulo teve a coragem de dizer assim, Pedro, o, o manda-chuva, a lei da época, né? O apóstolo que era o líder da igreja em Jerusalém, e o berço da igreja primitiva, e ele olha para ele e faz, rapaz, eu estou exortando você, eu estou repreendendo você, porque você estava tudo bem com os gentios, e de repente chega o pessoal de Jerusalém aqui para almoçar, e você faz, não, 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 eu não sou muito adepto, não vou sentar na mesa desse, não me misturo com essa gentalha, como diria, como diria Kiko. Mas nós vemos aí Paulo, depois de muito lutar, depois de muito conversar, e ele, aos Gálatas, ele faz questão de trazer isso, né? Nós vemos aí nessas últimas lições, Paulo trazendo uma biografia sua aos Gálatas, porque ele precisava fazer-se entender de que ele tinha uma trajetória, que ele é judeu, que ele foi ensinado em todas as questões do judaísmo, mas que Deus o revelou através do seu encontro com Jesus, através do seu Espírito, que ele deveria proclamar o Evangelho e que agora, através do sacrifício de Jesus, ele tem todos os povos, independente de ser judeus, gentios, que fazem parte da igreja de Deus agora, estão debaixo aí das promessas que Deus deixou para a sua igreja. E aí, no subtópico 2, do tópico 3, né, que fala aí o evangelho da circuncisão, e aí no subtópico 2, o comentarista, ele vai trazer até a questão de que para cada comissionamento há uma ou mais responsabilidades. Os apóstolos de Jerusalém pediram que a missão dos gentios não se esquecesse dos pobres.
em uma sociedade onde a pobreza era bastante comum e a sobrevivência de certos grupos, como viúvas, órfãos, dependia muito da família ou de caridade alheia, os cristãos se tornaram conhecidos pelo altruísmo e pela sua generosidade. Eu acho muito interessante que a igreja primitiva, ela tem muito essa característica, né? E assim, o que ficou decidido depois de todas aquelas questões foi que não tinha problema aquela questão da circuncisão. Obviamente que o apostolado de Paulo começou a ser mais aceito e surgiu a questão de que eles só mantivessem aquelas primeiras coisas que foi decidida lá com aquela eleição dos 7 diáconos, onde Estevão estava inserido, que era para cuidar dos órfãos, das viúvas. E interessante também que eles fazem algumas recomendações e acaba que, por fim de tudo, eles acabam, Paulo, né, acaba confirmando essa questão, dizendo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos continuar o que a gente sempre fez e vamos continuar com as nossas boas novas, pregando as nossas boas novas, vamos continuar aí, como ele diz em Gálatas 6:10 aí, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, independente de onde ele venha, se ele vem de um judeu, se ele vem de um grego, o que nós precisamos fazer é cuidar desses novos convertidos. Nós precisamos cuidar daqueles que são nossos. Nós precisamos, depois de toda essa trajetória que eu contei a vocês, toda essa discussão só culmina em um único ponto. É que a gente cuide dessas pessoas e continue proclamando as boas novas. Então você vê aí uma característica já bem diferente daqueles falsos irmãos, mais uma vez, né? Que eles pregavam para o alto, para se autoafirmar, eles tinham aquelas questões de sempre querem estar acima dos outros apóstolos, enquanto que os apóstolos de verdade disseram, não, independente aí de ser grego, de ser judeu, vamos entrar num concílio de que a gente tem que cuidar deles. Nós precisamos cuidar dos nossos, nós precisamos manter as boas novas do Evangelho sendo proclamadas, e todos aqueles que vierem até nós, nós precisamos cuidar dessas pessoas. Enquanto os falsos profetas tinham um ministério centrado em si, os E, lucros trazendo para si o evangelho que Paulo apresenta, que é o evangelho de Cristo, é um ministério centrado no outro, né? Então é por isso que há essa recomendação de cuidar do outro. E essa recomendação não é uma recomendação primariamente da igreja. Vê que quando fala do cuidado das viúvas, há alguns critérios para ser considerada uma viúva. E também diz o seguinte, aí traz para os cristãos. Eu preciso cuidar dos meus. Agora, se eu não tenho quem cuide de mim, a igreja chega com socorro. Mas terceirizar algo que eu posso fazer é agir como os fariseus no tempo de Jesus. pois é, tem uma coisa que nós precisamos tirar desta lição, é que sobre a, a pregação de Paulo, o teor da pregação de Paulo, nós temos que sempre lembrar que eles têm essa característica de combater, lembrando mais uma vez, não é que ele negue a lei, ele sendo um judeu, ele segue sim a lei, e ele até em meio às suas pregações e seus ensinamentos doutrinários, ele até diz, vamos usar isso aqui da lei, porque isso daqui, sim, é muito bom para que nós continuemos aí a manter essas práticas, são práticas boas. Uma delas, como o Dodinho falou, é a identificação aí das verdadeiras viúvas. Nós vamos ver até lá na frente ele conversando um pouquinho mais sobre essas verdadeiras pessoas. Quando ele faz sua carta a Timóteo também, ele conversa bastante. Olha, Timóteo, trate aí as que são da sua idade como suas irmãs, trate aquelas que são mais velhas que você como sua mãe, como se fossem suas mães.
porque Paulo sempre tem essa preocupação com o cuidado da igreja, né? O que revela seu verdadeiro apostolado, e não é à toa que até os dias de hoje, quando se trata de questões doutrinárias, nós nos baseamos muito nas cartas paulinas, porque ele foi uma pessoa que, a partir da lei e do seu conhecimento do judaísmo, mas também do seu conhecimento da pessoa de Cristo, e através da revelação divina, através do Espírito Santo de Deus, ele conseguiu conciliar ali o evangelho para judeus e principalmente para os gentios. Tem uma coisa que eu tenho certeza, é que o galardão de Paulo vai ser muito maior que o meu, né, Deus? Verdade. Que ele não vai conseguir nem levantar a cabeça, tanta pedra na coroa dele. Pois bem, meus irmãos, é, eu espero que nossa participação aqui tenha sido de grande ajuda para vocês. Enfatizem sempre nessa lição que Paulo não era contra o credo judaico, não era contra os ensinamentos judaicos, sendo ele um judeu e criado até os pés de um grande mestre e professor judeu que foi Gamaliel, mas ele era contra os judaizantes, né? E ser um judaizante, ser aquela pessoa chata que acha que só aquilo ali está certo e mais nada além disso, e que se não for do jeito que eu estou indo para o céu, você não vai, no sentido de dizer assim, não, porque Deus tem um mistério comigo, Deus teve uma questão comigo aqui. E se você não agir desse formato, Douglas News, porque Deus tem um negócio comigo com a música, mas se tu não tiver com a música também, cara, tu não vai não para o céu, entendeu? Por quê? Porque. E aí nós acabamos sendo legalistas, até com os próprios ensinamentos de Paulo. Nós precisamos ter cuidado, porque, como ele mesmo diz, a lei mata, né? E isso não é um convite a deixar de ter o conhecimento, de estudar, e nem muito menos de ler a Bíblia ou achar que ser legalista é agir conforme a palavra de Deus nos ensina. Não, isso não é legalismo. Mas a gente não vai falar tanto de legalismo, porque isso é a próxima lição. Nós vamos deixar aí um gostinho, nós vamos deixar aí um je ne sais quoi para vocês aí se interessarem para o próximo episódio. E eu já faço aqui minhas palavras finais e passo para o nosso querido Douglas News fazer aí dele também as suas palavras. Ainda bem que o que você falou da música não é nem um apêndice à fé, porque esse grupo, você, Marco Júnior e Raniel, são da música, e de música eu não entendo nada, então eu já estaria fora se fosse esse um pré-requisito. Douglas News está Mas, sendo cercado por todos os lados aqui do departamento de música. Aqui. mas, querido professor, aluno, você que nos acompanha, esperamos que você tenha uma boa aula, que o Senhor lhe ajude, que você possa trazer aos seus alunos a importância de ser um líder humilde e fundamentado nas Escrituras, que conhece a palavra, que não permite que apêndice venha levá-lo a ser presa fácil de falsos ensinos, falsas doutrinas e, e tudo isso que o afasta do Evangelho de Cristo. Então, boa aula, Deus o abençoe e até o próximo encontro. Amém, amém. Professor, você que está aí nos ouvindo, minha palavra final é: já se inscreveu no canal? Já deixou seu joinha? Já mandou esse vídeo aí para o seu colega que você sabe que está montando a aula dele e vai precisar aí de um auxílio? Pois é, nós queremos aqui agradecer, deixar nossa palavra de gratidão a, ao nosso pastor Martim Alves da Silva, que é um grande apoiador desse projeto Eberem Síntese, ao nosso pastor Reinaldo também, que é aí da direção geral do nosso departamento, do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã. E queremos agradecer você, professor, você, aluno que está inscrito no nosso canal, que
Deus continue derramando as suas bênçãos na vida de vocês e que nós tenhamos vários e mais encontros aqui para estarmos conversando, porque estar aqui dividindo a sala com esse, com essa potência, com essa potência é uma benção. Oh, não estou fazendo aquilo que ele disse, não, hein? Pescando elogio, não. É isso que eu estou fazendo. Tem nenhum tipo de demagogia. Nós temos que reconhecer as pessoas que estão do nosso lado, né? E eu sou grato a Deus pela vida de Douglas Nilson, sou grato a Amém. Deus pela vida de Marquinho, pela vida de Raniel, que são bênção em nossas vidas. E nós queremos também abençoar vocês. Então, que a aula de vocês seja uma bênção, que os seus alunos aprendam cada vez mais da palavra de Deus e que, acima de tudo, assim como Paulo ele escreve, que o evangelho ele seja pregado, que as boas novas sejam anunciadas e que cada vez mais a gente venha ter essa vontade de buscar a Deus através da sua palavra. A paz do Senhor e Pai do céu, até a querido. próxima. Amém.